Postular que o homem de Romanos 7 não era convertido ajuda os perfeccionistas pós-lapsarianos? Eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu convido você a refletir um pouquinho sobre a relação entre o perfeccionismo pós-lapsariano dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o texto de Romanos capítulo 7, ok? Bom, então é o seguinte, é essencial para a teologia perfeccionista pós-lapsariana que o pecado seja definido única e exclusivamente como uma decisão livre de transgredir a lei de Deus. Então o pecado ele é isso, ele é essa decisão que o ser humano faz porque quer fazer, faz porque é rebelde contra Deus, faz conhecendo a lei e tendo todas as implicações e compreensões e noções do que é a lei, e faz o errado porque quer fazer errado, porque ama o errado, e é nesses termos que o ser humano pode ser acusado de praticar pecado e ser pecador, ok? Agora, nesse paradigma, não há espaço para qualquer ideia da inevitabilidade do pecado. Ou seja, o pecado não pode ser algo inevitável, senão você acaba perdendo essa característica de escolha livre que você faz porque quer fazer, mesmo conhecendo a lei de Deus, você ama mais o pecado do que a lei de Deus e decide transgredir e etc. Também não existe nenhum espaço para essa noção de que a natureza pecaminosa do ser humano lhe incapacite a obedecer à lei de Deus em perfeição e coisas dessa natureza, tá bom? Não. A natureza humana não pode ser impeditiva para a obediência. Senão você não pode, vamos pensar assim, condenar o homem como desobediente por ele simplesmente seguir o fluxo da sua natureza, do que lhe é natural e etc, tá bom? Nesse paradigma pós-lapsariano perfeccionista, o único empecilho para que as pessoas sejam perfeitas e deixem de pecar é a própria decisão e vontade delas. Nesse paradigma também, a vontade humana não está escravizada e basta querer para poder. Claro, obviamente também eles não são assim pessoas tão alienadas, eles não dizem que esse é um processo simples ou fácil ou que a maioria consegue passar por ele de maneira a realmente querer não pecar e conseguir vencer o pecado e etc. Mas o ponto é que a vontade não está escravizada. Se você realmente quiser parar de pecar, você vai se esforçar, você vai cooperar com a graça de Deus, você vai fazer a sua parte, você vai mortificar o seu próprio eu, você vai se esforçar a tal ponto que você vai parar de pecar. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, e pelo menos no fechamento da porta da graça você vai ter que ter conseguido esta experiência, senão você vai se perder por ter um pecado após o fechamento da porta da graça, tá bem? Mais ou menos esse é o arcabouço aí no qual eles veem esse tipo de ideia. E o auge dessa argumentação toda é o suposto exemplo de Cristo nessa direção. Pensa o seguinte: Jesus foi um ser humano sem pecado. Quantas naturezas humanas existem? Existe uma só. Todos nós temos a mesma natureza humana. E Jesus tomou essa natureza igual à natureza de todo mundo, e ele não pecou. E isso prova que o pecado é uma escolha e Jesus nunca fez essa escolha. E em tese, então, nós também temos a mesma escolha de Jesus. Nós podemos fazer essa mesma escolha, assim como ele escolheu não pecar, apesar de ter natureza humana igual a minha e a sua, nós também devemos fazer essa mesma escolha e não pecar, ok? Bacana. Então, em resumo, esse é o entendimento pós-lapsariano em relação a essa questão. E aqui entra a discussão sobre Romanos capítulo 7. Porque Romanos 7 aparentemente indica uma lógica diferente desta que o pós-lapsarianismo tem. Então, vou dar uma lidinha breve aqui em Romanos 7, versos 14 a 18. E aqui a Bíblia diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se não faço o que prefiro e sim o que detesto, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E etc. E ele vai continuando até o verso 25, falando deste amplo e complexo dilema que muitos seres humanos, inclusive, se identificam com isso, né? Gostaríamos de ser perfeitos em tudo e não somos perfeitos em nada. Gostaríamos, inclusive, de viver sem pecar e todos reconhecemos que falhamos, pecamos, erramos e etc. Agora, não deve ser difícil identificar que a retórica de Paulo em Romanos 7, nos poucos versos que a gente leu, já destrói por completo o fundamento e as conclusões e as implicações do entendimento pós-lapsariano. Agora, se Romanos 7 está escrito na Bíblia e os pós-lapsarianos leem a Bíblia, por que é que ainda existem pós-lapsarianos? Esse é um mistério do universo. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona. Existe uma ampla polêmica no meio cristão, isso fora do mundo adventista, entre, por exemplo, calvinistas e arminianos, etc., sobre o sentido correto de Romanos capítulo 7. E existe uma ideia, especialmente entre os arminianos, e a igreja adventista é uma igreja arminiana, que Romanos capítulo 7 não fala de Paulo como cristão convertido, mas fala de Paulo como tipo assim, um personagem retórico e teórico não convertido, que conhece a lei, ele está convencido que deve guardar a lei, mas não consegue porque a natureza é pecaminosa e o pecado habita nele, e ele ainda não foi totalmente convertido, e etc. Ok? Então mais ou menos essa direção. O homem totalmente convertido, ele está descrito nessa tese em Romanos 6 ou em Romanos 8, que anda pelo Espírito e que não mais peca e etc e tal, mas Romanos 7 não. É um personagem teórico, não real, como se fosse um homem não convertido. Agora, mesmo entre arminianos, essa não é uma ideia que todo mundo tem da mesma forma. Eu mesmo, por exemplo, sou arminiano e acho que Romanos 7 fala de um homem convertido que não consegue ser perfeito em tudo. O homem pode se converter, pode ser transformado, pode andar pelo Espírito, pode andar em novidade de vida e deve ser obediente, inclusive em níveis radicais. Mas isso não quer dizer que ele é absolutamente perfeito em tudo e não peca em nada, ao contrário, a Bíblia diz que todo mundo peca, e isso indica que mesmo quem é convertido também peca, ok? Mas vamos lá, eu não vou criticar esse entendimento aí de que Romanos 7 fala de um homem não convertido. Beleza. Vamos admitir que assim seja, então Romanos 7 não fala da pessoa convertida. Fala do homem antes da conversão, ele está convencido pela lei, que a lei é justa e boa, mas ele não consegue guardar essa lei pela falta de um poder maior, da conversão verdadeira e etc. Beleza, vamos admitir que isso possa ser verdade. Será que esse entendimento realmente ajuda o pós-lapsarianismo e permite a sua sobrevivência diante da existência de Romanos 7? E aqui eu vou responder que não, por causa de dois problemas em especial. Primeiro problema: Jesus não nasceu com essa natureza não convertida descrita em Romanos 7. E se o homem não convertido ele está aqui descrito em Romanos 7, todos os homens já passaram por um momento da sua existência onde eles não eram convertidos e por isso precisavam se converter e ter a fé em Cristo e aceitar a graça e etc. Mas Jesus nunca passou por esse processo. E aí você quebra o link fundamental do pós-lapsarianismo em relação a esta questão. Usando-se de Ellen White, o que o pós-lapsarianismo diz? Que se Jesus tivesse descido da escada do céu e tivesse falhado em descer até o degrau mais baixo, ou seja, até a humanidade, Jesus não poderia ajudar o homem, não poderia fazer essa conexão entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra, tá bem? Então, Jesus ele teria que se tornar um homem igual a todos os homens para poder elevar os homens ao perdão, à graça de Deus, à salvação e etc. Agora veja, nesse paradigma de Romanos 7, Jesus não desceu até o nível mais baixo. Ele desceu até ser humano, mas ele não desceu até ser um humano não convertido. Que mesmo querendo fazer o bem, não conseguia fazer o bem. Que mesmo não querendo fazer o mal, acabava fazendo o mal. Jesus nunca participou desse dilema. Então,
toda a retórica de Jesus foi com uma natureza igualzinha à nossa, para nós poder sermos iguaizinhos a ele, cai por terra no fato de que Jesus não foi igualzinho a nós, não convertido. Jesus nunca passou por isso. Jesus encarnou, vamos pensar assim em tese, a natureza pecaminosa convertida. Mas nós viemos ao mundo com uma natureza pecaminosa não convertida. Claro, nesse paradigma, quando o ser humano se converte, ele está aqui embaixo, ele vai ser igualado à condição de Jesus, um homem com natureza pecaminosa, mas agora convertido. E assim como Jesus escolheu não pecar, tendo uma natureza pecaminosa, mas convertida, ele conseguiu não pecar. Então, nesse ponto, a conversão resolve esse problema na mentalidade pós-lapsariana. Isso é verdade. Mas o caminho continua incompleto, porque Jesus não desceu até o ponto de ser um ser humano não convertido para ser igualzinho a mim e a você, para dar o exemplo de que eu e você podemos ser iguaizinhos a ele. Essa retórica falha nesse ponto fundamental. Além disso, Ellen White, comentando Romanos capítulo 7, especialmente o verso 18, no livro Atos dos Apóstolos, página 561, ela diz o seguinte: a cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência está em Cristo unicamente e faremos nossa própria a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7, verso 18. Esse texto é um texto que golpeia de morte a compreensão pós-lapsariana de Romanos 7. Ellen White diz que esse texto é um paradigma para a nossa experiência cristã. Reconhecermos que na nossa carne não habita bem nenhum. Ellen White não fala, olha, isso aí era a nossa carne lá antes da conversão, então agora que somos convertidos temos uma carne igualzinha a Jesus, e não tem essa que o mal habita em mim, não, agora quem habita em mim é o Espírito, e eu venço o pecado, e eu não peco, eu sou perfeito, e etc, e etc, e etc. Diante desses dois problemas, eu decreto a falência absoluta e a morte sem direito à ressurreição do perfeccionismo pós-lapsariano adventista.